Olá, estudantes do quarto ano. Aqui quem fala é a professora Jéssica, diretamente dos estúdios SEAD. Hoje estou aqui para gravar mais uma aula de língua portuguesa. Então vamos ver qual é o título dessa aula? Ler é juntar as peças, use que você já sabe. Eu sei que tem alguns estudantes que têm muitas dificuldades em escrever textos. Quem tem dificuldade, levanta a mão aí para eu ver. Pois então, hoje nós vamos tentar aí dar algumas dicas para vocês, para que melhore o seu texto, você tenha mais ferramentas para poder escrever um texto bem legal. Vamos lá? Você já leu um texto e teve que pensar um pouco para entender uma palavra ou uma parte que parecia difícil? Então, às vezes a gente, além da escrita, a gente também tem dificuldade na leitura, né? Então, para que a gente escreva melhor, a gente precisa ler também muito. E às vezes nem sempre a nossa leitura é uma leitura assídua, né? Às vezes a gente lê algumas coisas que a gente também não entende. Por que será que isso acontece? Bom, então vamos descobrir. O que é usar o que já sabemos para ler melhor? Bom, ler não é só juntar letras, é também pensar e usar o que você já aprendeu para entender melhor o texto. Quando usamos o significado das palavras, a pontuação e o tipo de texto, e até os conhecimentos de outras matérias, estamos resolvendo um quebra-cabeça. Então, aqui a gente percebe que ler não é só juntar as letrinhas, é também compreender a mensagem, né, do escritor naquele texto. O que ele quer passar de informação para nós? Então, vamos lá. Situação epilinguística. O que é isso, gente? É quando você precisa pensar sobre como a língua funciona para entender ou resolver algo no texto. Exemplo. Você não conhece a palavra felino, mas lembra que o texto falava de um gato. Então, você deduz que felino é um tipo de gato. Então, essa situação epilinguística é quando você usa os seus conhecimentos para entender o texto, para entender, às vezes, uma palavra que você não conhece, mas você compreender o texto como um todo e não as partes. Olha lá, vamos testar? Leia o texto abaixo e tente entender mesmo sem saber todas as palavras. O menino observava curioso aquele réptil de pele escamosa e movimentos lentos. Então fica aqui a minha pergunta. O que você sabe? Você sabe o que é réptil? E que dicas o texto te dá para descobrir? Quem sabe aí o que é réptil? Réptil pode ser uma cobra, um jacaré, um calango, uma lagartixa. Então, réptil é a família ali dos animais que tem a pele, né, a escama ali, que gostam de tomar sol, que rastejam, né? Porque tanto, às vezes a cobra rasteja, mas o calango ali também anda de ladinho, né? De bandinha, aquele... Então, ele acaba rastejando um pouco, né? Então, pode ser qualquer um desses animais, certo? Então, a gente entende que o texto não me fala qual é o animal, qual é o réptil. Mas a gente sabe que mais ou menos que tipo de bicho que é. Que ele tem a pele escamosa e movimentos lentos. Então, pode ser sim uma cobra, pode ser um calango, um lagarto maior, tiu, né? Tiu tem muito aqui em Goiás, no Cerrado, né? Quem vai muito para a roça, com certeza já deve ter visto um tiu, que é aqueles lagartão grandão do rabo assim, ó. Quem aí o tiu já correu atrás? Bom, então, réptil pode ser um bicho com escamas e que se move devagar, como uma cobra ou lagarto. Use o que você já sabe. Agora que é uma dica, né? Dicas para resolver problemas na leitura. Leia o texto até o fim.
Às vezes a resposta vem depois. Use o contexto para descobrir palavras difíceis. Pense no que você já viu sobre o assunto. Veja se a pontuação se há pontuação ou imagens ajudando e relacione com suas aulas de ciência, história ou matemática. Isso aqui é muito interessante, porque no livro de português, de língua portuguesa de vocês, com certeza, tem muitos textos que vão se conectar com disciplinas diferentes. Vão ter textos no livro de português que vão falar sobre animais, que é lá de ciências, ou falar sobre um lugar, que pode ser sobre história ou geografia. Então, a língua portuguesa, ela funciona como um meio, né, para que você aprenda sobre diversos assuntos. Então, podem observar, o livro de português, ele tem várias conexões com as outras disciplinas aí, com os outros componentes que vocês estudam. E isso ajuda demais, é quando você já sabe sobre aquele assunto. Então, a hora da prática. Uma atividadezinha aqui rapidinha para a gente descobrir aqui, ó. Preencha ou descubra. A professora elogiou a atitude da turma porque todos colaboraram. Colaboraram, o que colaboraram significa? Brigaram, ajudaram ou ficaram em silêncio? Qual que é a resposta? Ajudaram. Dá para perceber pelo elogio da professora. Então, colaborar é um sinônimo de ajudar. E a gente percebe que é algo positivo por conta do elogio. Muito legal, né, gente? Português é massa. Para lembrar sempre, quando você usa o que já aprendeu, seu cérebro consegue entender palavras difíceis, descobrir o sentido de frases, resolver dúvidas sem precisar de dicionário e se tornar um leitor mais esperto. Então vamos fechar aqui a nossa aula com chave de ouro. Podemos usar o que já sabemos sobre a língua, palavras, pontuação, tipos de texto, temas estudados, para entender melhor o que lemos. Mesmo quando aparece uma palavra difícil, o que a gente faz? Podemos olhar o contexto e pensar sobre o texto para descobrir seu sentido. Isso se chama uma situação epilinguística. O que significa essa palavra? Vamos ler todo mundo junto. Quando a gente usa nossos conhecimentos para resolver dúvidas e compreender o texto com mais segurança. Assim, nos tornamos leitores mais atentos, espertos e confiantes. Gente, essa aula ficou muito boa. Eu espero que vocês anotem todas essas dicas que eu dei aí. Anotem no caderno de vocês, porque, ó, com certeza vocês vão utilizar aí em outros momentos, né? Na hora de estudar para qualquer matéria. História, geografia, ensino religioso, artes, matemática, né? Porque tudo a gente precisa de leitura. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não deixe de curtir o nosso vídeo, de enviar esse vídeo para algum colega que perdeu a aula de hoje, tá? Fala assim, nossa, eu assisti uma aula muito legal. Vou mandar essa aula pro meu amigo, para ele assistir também. Tá certo? E ficamos aí para a próxima. Beijos, até mais!